Uma ansiedade bem direcionada pode curar sua angústia de achar que não consegue fazer nada. Frase da pensadora Tarciana Santos. Nós começamos a nossa live hoje, aprenda a usar a ansiedade a seu favor, com essa frase, porque é isso que nós vamos ensinar para vocês essa noite. Nós recebemos essa frase hoje de uma amiga muito querida nossa, a Tarciana. Depois a gente vai deixar para vocês no PDF, tá bom? Não é mesmo, Cláudio? É verdade. É muito legal, isso mesmo. Gente, nós vamos falar sobre um assunto delicado, ansiedade. A ansiedade, ela é algo que mexe demais com as pessoas. Então, por exemplo, crises de ansiedade, crises de pânico, será que a questão de terapia vai resolver tudo isso hoje, Então nós precisamos colocar aqui uma ressalva, Glória? E é isso que nós queremos colocar para vocês. Então, nós vamos falar sobre aquela ansiedade que é possível ser trabalhada em terapia. Nós respeitamos muito quem passa por processos ansiosos, quem enfrenta situações pesadas como crise de pânico e precisa tomar medicamento. Então, tem que tomar medicamento, é importante, é uma coisa séria, e nós respeitamos muito isso. Entretanto, mesmo você que toma medicamento já percebeu, remédios e medicamentos, eles remediam, eles não mudam o nosso jeito de pensar. E essa aqui é a nossa proposta, O jeito de pensar deixa a gente ansioso, às vezes a ponto de que só o remédio pode nos ajudar a evitar uma situação mais difícil, mas mesmo assim, depois de estar estabilizado, é a mudança de pensamento que vai fazer a diferença. Glória? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre mudança de pensamento. Isso mesmo. Gente, vocês estão escutando bem a gente? Tá tudo bem? É verdade. O som, a imagem, tá tudo certinho? Tá, coloca aí assim, dá para ouvir bem? Tá, o som tá ok? Tá, beleza, já tem 48 pessoas. Boa noite, boa noite. Juliana deu boa noite, sejam bem-vindas. Como é que tá o som? Tá ok? Sim. Ai, que bom. Então tá bom. Boa noite, ok. Então tá, ótimo. Tá indo bem, Muito legal, muito legal. Então, pessoal, nós vamos trazer para vocês histórias, para que fique bem claro aí é o assunto que a gente vai falar. E parece que já ficou uma marca registrada da gente, Ficou uma marca registrada. A gente sempre começa a live com histórias para vocês ver se identificam ou não, Isso mesmo, se conecta, Então, nós também construímos aí 3 histórias. Essas histórias são completamente inventadas, os nomes são inventados. Porém, à medida que nós contamos essas histórias, veja se você se identifica. Então, se você se identificar, coloca assim, eu. Escreve eu aqui, tá? Isso. E aí vai ficar muito mais fácil da gente poder entender se está fazendo sentido. Então, a gente vai contar a história, se identificou com alguma coisa, escreve eu aí, que fica mais fácil da gente entender, E nós fazemos um convite também. Entra na comunidade. Então, quem agora comentou, a comunidade é bem importante. Após essa aula, nós vamos colocar um PDF, na aula, exatamente. E com os pontos altos da aula, aquilo que a gente comentar hoje, nós vamos colocar no PDF ali para você participar. E se você não estiver na comunidade... Aí não vai pegar o PDF. Tá? Então entra no link da bio e tem um botãozinho lá, eu quero participar da comunidade do Destrave a Sua Vida. Isso mesmo. Tá bom? E aproveita para compartilhar a live, É verdade. Você pode compartilhar agora aí com alguém que você sabe que vai fazer bem, que sofre de ansiedade, que vai fazer bem para essa pessoa. Convida ela para ela estar aqui com a gente. Muito bom, tá? Ok. Alguma pessoa colocou ali que a voz está com um pouquinho de eco. Tenta baixar talvez um pouquinho o seu celular, para ver se dá certo. A voz está ok? Ok. Tá. Então tá. Se tiver ruim, gente, pode avisar de novo. Isso, tá? Avisa a gente se tiver com muito eco, alguma coisa Será assim. Será que eu... Eu acho que é porque ali eu tinha que estar aberto ali, Quer abrir? Tá, então um instantinho só. Peraí, Deixa eu abrir aqui, peraí. Vai resolver o problema do som, problemas técnicos. Acho que agora vai melhorar. Fala pra gente se melhorou, tá bom? Se o som tá bom, tá ótimo, tá falando, a voz tá ok. Tá que ok? bom, ainda bem. Beleza. Ufa! Então tá bom. Muito bem, Então tá bom. Gente, então vamos lá para as histórias. Nós vamos começar com uma história
Então, para poder ajudar vocês. Coloca aí eu, né, se você se identifica. E então, para começar a história, eu vou pôr a Glória. Opa, eu? Colocar a Glória aí para ela começar a Então contar tá bom. uma história. E aí, Glória, Então, como vamos é que lá. é? Essa história tem um tema, ó. A autoescola, a prova que nunca aconteceu. Olha. Então, vamos ver. Então vamos ver. A história da Joana, de 38 anos, ela finalmente decidiu tirar sua carteira de motorista. Havia se preparado durante meses estudando e praticando com afinco. No dia da prova, assim que ela chegou ao local, um aperto tomou conta do peito dela. As mãos dela suavam, o coração disparava e ela sentia como se o ar não fosse suficiente para encher os seus pulmões. Deu até? Até na hora de ler dá um... Na hora de estacionar o carro, tudo o que ela aprendeu parecia ter desaparecido. As pernas tremiam tanto que ela mal conseguia controlar os pedais. Joana não passou no exame e ela saiu dali se sentindo incapaz. Ela se perguntou assim, né? Por que eu não consigo lidar com algo que tantas pessoas fazem com facilidade? Essa experiência reforçou, né, para Joana uma crença de que ela não era boa o suficiente. E desde então, Joana adiou a ideia de tentar novamente. Que coisa, hein? Né? Agora uma pergunta para vocês. Como teria sido se Joana tivesse conseguido usar essa ansiedade para focar e melhorar a concentração dela em vez de travar? Olha, que pergunta boa, hein? Como será que teria sido para Joana, Como né? teria sido? É para pensar, né? Alguém se identificou com essa história? Se você quiser, comenta aí no chat. Né? Para a gente saber que você se identificou com esse caso, tá bom? Agora, vamos ver a história de um homem agora? O Carlos. Vamos ver, Cláudio? Darcy colocou sim, isso é muito comum. Muito bom. É verdade. Muito bom. Então vamos contar agora a história de uma outra pessoa, né? Essa pessoa é fictícia, ela não existe, tá bom? Mas vamos imaginar assim, ó. Carlos, um homem de 42 anos, ele tem uma reunião extremamente importante no seu local de trabalho. Nessa reunião, ele vai ter a oportunidade de impressionar o seu chefe e conseguir aquela promoção que ele tanto está esperando. Muita expectativa, né? Só que na noite anterior, a ansiedade visitou aí o Carlos. Ele não conseguia dormir. Ele ficou com o estômago dele revirando a noite inteira, a mente ficou repetindo um monte de situações. Ele imaginou todas as situações possíveis que podia dar errado. No dia seguinte, o dia da apresentação, quando chegou a vez de Carlos falar, a voz dele ficou totalmente embargada. As mãos dele ficaram trêmulas. A mente dele ficou totalmente embaralhada. E tudo aquilo que ele queria falar não saiu. As ideias que ele tinha preparado não saiu direito. Ele ficou preso, tinha frases soltas, meio desconexo. Ele começou a achar que todo mundo estava olhando e julgando ele. Uau, né? E aí ele saiu da reunião com aquele sentimento de derrota, achando assim, olha, eu podia ter sido melhor. Se não fosse essa ansiedade, ela me engoliu num momento decisivo. Que coisa, né? Que coisa. E se o Carlos tivesse transformado aquela ansiedade em energia e confiança para poder se expressar plenamente? O que teria acontecido? Né? Teria sido completamente diferente. Então, para quem está entrando agora, né? Olha, Darcy, ela é de KKK, né? A Tarsi. Oi, Tarsi. Começamos a lembrar, exatamente, de tudo que podia ter dito, é verdade. Tarsi, é isso daí mesmo, tá? Então, para quem acabou de entrar agora, nós estamos fazendo uma live que vai ajudar você a se livrar de questões de ansiedade, usar a ansiedade ao seu favor. E no começo da live nós fizemos aí um lembrete, né? Então, para quem toma medicamento, nós encaramos como uma coisa muito séria, ou tem crise de pânico, é muito sério mesmo. Um remédio ele é importante, ele serve para dar estabilidade, para depois, mesmo quem toma remédio já está estável, e mesmo quem não toma remédio, precisa aprender a mudar de pensamento, tá? Isso daí vai ajudar você depois, tá bom? Então, vamos pensar aí numa outra situação, Glória? Vamos lá, mais uma Será situação. que tem uma outra situação que alguém pode se identificar mais aí? Vamos que lá, outra então. situação poderia ser? É a Marina, né? Marina. A Marina, de 35 anos,
Ela vivia com a constante sensação de que algo ruim estava sempre prestes a acontecer. Ah, Cada pequena decisão era um campo minado. uhum, Cuidar dos filhos, ir ao supermercado ou até mesmo planejar o final de semana era uma tarefa exaustiva. Sempre havia uma voz interna sussurrando para ela assim, ó: e se algo der errado? E se você esquecer de algo importante? E se você falhar? Os seus músculos estavam sempre tensos, a boca seca. Aí, de novo, tá dando falta de ar. Dá falta de ar Só a de gente ler. falar isso aí, né? Uma sensação constante de inquietação tomava conta do corpo dela. Com o tempo, Marina começou a evitar qualquer situação que pudesse gerar esse desconforto. Uhum. A sua vida foi encolhendo, 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 e ela deixou de fazer coisas simples, como sair com amigos, ou se aventurar, né, para novos projetos, novas coisas. E ela se sentia prisioneira do futuro, e esse futuro nunca se concretizava. Mas, pelo contrário, né, só assustava ela a ideia do futuro. Que coisa, né? Como seria para Marina se ela tivesse usado toda essa energia para impulsionar a sua vida ao invés de manter a vida dela paralisada? Ó, a gente colocou várias pessoas, acho que é o Caio que está aí, né? Já identificou, que legal, boa noite. Oi, boa tem, noite. né? Que legal, bastante gente que Várias a gente pessoas conversou. colocou, é um mix de à personalidade, ansiedade. Olha, Já se tem gente que identificou. identificou com os três, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, gente, com então, isso daí a gente percebe o seguinte, né, Glória? Então, ansiedade, ela é 100% ruim? Como é que a gente entende isso daí, Glória? é importante a gente entender o seguinte, gente, ó. Existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade boa, né, vamos dizer assim, é a ansiedade que te dá energia, Uhum. que te faz ir buscar coisas na vida. Tem a ver com o cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, né? Ele te dá energia para fazer as coisas no dia a dia. Sem ele, você ficaria o dia todo deitada, sem energia para nada. Por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui, né? Quando você recebe uma visita e você não está preparada, não está programada de receber essa visita. Vem aquele pessoal lá, em cima da hora, né? Aí você prepara o almoço, né? Você consegue ir lá, dá aquele nervoso, né? Mas você prepara o almoço e depois ainda tem a sobremesa, meu Deus, E agora? Aí você vai lá, haja energia. Você pega a energia para preparar a sobremesa e dá certo. Aquela colocação, então surta. Aí dá certo, beleza, deu aquela coisa, assim, aquela energia, olha o cortisol agindo aí. Uma outra situação é quando a ansiedade te faz se preparar para uma prova, né? E você vai lá e se prepara para a prova, gasta aquela energia, dá aquele friozinho na barriga, mas você vai lá e faz, e você se dá bem. Né? Lembra disso, gente, tudo isso que vocês passam, que tem essa ansiedade boa. Né? Então, isso faz você levantar cedo, fazer um monte de coisas, né? É verdade. Mas tem também uma ansiedade ruim, né, Cláudio? É verdade, é a ansiedade ruim. E eu estou vendo aqui, você está falando, e eu estou vendo aqui, olha, mas tem um excesso, tem uma pessoa, eu não consegui ver o nome, mas disse que ela chegou a deixar o trabalho dela de corte de cabelo, pelo que eu entendi, né? A outra também comentou sobre tem muita ansiedade, eu. Olha só. Olha, eu pensava assim o tempo todo, colocava na minha cabeça que não ia conseguir fazer direito as coisas e tudo mais. Então, gente, que nem a Glória falou, tem dois tipos de ansiedade. A primeira ansiedade não é essa que vocês colocaram nos comentários aí, tá tudo certo, tá? Mas é só pra gente não ficar com aquele estigma de que a ansiedade é sempre ruim. Não. A Glória deixou bem claro aí. Se não fosse um pouquinho de ansiedade, você não levanta de manhã. Se não um pouquinho de ansiedade, você não tem aquela energia para preparar um monte de coisa de última hora. O que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser? Vai vir gente em casa? Eu vou ter que fazer isso, aquilo. É verdade. Então, tem a ansiedade aí, ela tem o seu papel. Então, ela não é à toa. Isso. Só que agora nós vamos falar daquela ansiedade ruim. Então, qual é a característica da ansiedade ruim? A ansiedade ruim é como vocês estão colocando aqui, ó. Ela tensiona, ela não dá resultado, ela para a gente, ela
paralisa a gente, nós ficamos travados, a gente não anda em nada. Ó, já deu 116 pessoas, que legal. Que legal, gente. Compartilha, dá tempo de compartilhar, chama aquele amigo, aquela pessoa que precisa saber desse assunto aí, né? Então vai ser um prazer ter todos conosco, tá bom? Então, tem essa ansiedade que é ruim, tá? A ansiedade que é ruim, ela só tensiona, ela não dá resultados, não produz nada, não faz nada. Então nós podemos imaginar aquela história que a gente sempre conta, né, Glória? Imagina assim, lá um coelhinho. Então ele está lá, né, andando lá na savana lá africana e de repente ele vê um leão. Meu Deus, que desespero, vou ser engolido. Então o coelho, ó, rapidinho, mais rápido que o leão, ele acha um buraco e fica lá na toca. O leão vem, fica rugindo para todo lado, não consegue pegar o coelhinho. O que está acontecendo com o coelho? Ele fica em pânico, ele entra num buraco, ele está desesperado. Todo o sangue dele vai para as patas e tensiona. O sangue sai do estômago, o sangue sai dos órgãos vitais dele e vai tudo para as patas. Para quê? Para ele sair correndo. Para onde? Ele não sabe. Ele fica desesperado. Só tem que sair correndo na maior velocidade possível. Gente, você percebe que é uma tensão muito grande? É uma energia muito grande. E isso pode ajudar ele. Então, imagine se ele soubesse para onde que ele tem que correr. Ele vai correr como nunca antes. Tem um lado bom nisso daí, né? Mas o lado ruim é ter toda essa energia e ela ficar ali o tempo inteiro. Vamos trazer para a gente o que acontece com o ser humano. Primeiro, você está vendo algum leão em algum canto? Não, mas você está com aquela ansiedade terrível. Por quê? Dá a impressão que uma coisa ruim vai acontecer. Tem alguma outra coisa que vai acontecer. O Rian colocou aqui, ó, sensação de luto ou fuga. Perfeito. Isso, é isso mesmo, né? Tá, a gente já vai comentar um pouquinho ali, né? Tá, o Rafael Ledo entrou lá, né? Tá, e quando tem alguém causando isso, a gente vai falar também já. Olha, boa pergunta, hein, gente? Então vamos entender assim, ó. Tem aquela coisa, no caso do coelho, tem um negócio específico. No caso do ser humano, tem uma ideia, uma impressão, uma coisa, uma pessoa, um evento, ou qualquer coisa. Aquilo faz você ficar muito tenso. Toda a sua energia sai e vai para os braços, para as pernas. Ou você vai correr, você vai lutar, você vai fazer alguma coisa. Só que aí o leão não está aí, o problema não vai embora, e todo aquele sangue sai, né? Vem para os braços, para as pernas, a mão fica fria, assim. O estômago fica embrulhado, dá problema no intestino e acontece um monte de coisa. Então, a ansiedade, ela tira todo o teu funcionamento normal para preparar você para enfrentar um evento. Só que esse evento, ele tem que acabar. Se esse evento ele fica o tempo inteiro, ele faz aí um mal enorme aí pra gente, né? Bom, até agora a gente identificou aí, tem muitas pessoas que colocou, né? O José disse assim, ó, eu sempre, né? Boa noite, né? Colocou muitas outras coisas. Muito bem. Mas, e aí? Glória, tem aí algum tipo de solução para isso? Gente, e aí, né? Qual é a solução? Gente, lembra sempre assim, olha. Se tem uma questão, tem uma solução, né? É isso aí. Se vocês aplicarem isso que a gente vai falar agora, pode ter certeza que vocês vão resolver o problema de vocês de ansiedade. Olha, vocês estão preparados para ouvir o que a gente vai falar agora? É isso aí. Né? E falar nisso ainda dá tempo de chamar o pessoal, né? É isso mesmo, 130 pessoas na live, que legal. Então, qual que é o segredo, gente? Qual que é o segredo para lidar com a ansiedade da melhor maneira? Então, vamos lá. A solução é... Qual é a solução, Cláudio? E agora, fala ou não fala? Fala. Vai deixar eles ansiosos, né? Eu já estou. A solução, Rafael, vou gente, anotar. é a solução. Anota, sintoma, anota. assim, anota. Então, assim, a solução é o arqueiro. O arqueiro. Você fala que assim, estranho. Não entendi nada. O que você está falando? Não tem nada a ver com super-herói, tá? O que é isso? É uma ideia que vai ajudar você. O que arqueiro tem a ver com ansiedade? É uma ideia que vai ajudar você a lidar com a ansiedade. Então, tá assim, ó. Esse daqui é o nosso estilo, gente. Então, nós trouxemos para você essa ideia, a gente vai explorar bem essa ideia.
pensa assim, ó, num arqueiro, porque aqui vai ter os 3 passos importantes, fundamentais. Isso. Fica com a gente no final dessa live, então a gente vai dar para vocês um exercício muito interessante que vai ajudar a derrubar essa ansiedade aí, tá? Fica com a gente aí que você vai aprender mais. Mas pega essa ideia do arqueiro, tá? Então imagina lá um arqueiro. O que é que o arqueiro ele faz? Então o arqueiro, ele foca num alvo. Então tem um alvo lá na frente, ele vai atirar. A primeira coisa que ele faz é não sair atirando. Ele olha para o alvo. Né? Então isso equivaleria a como fazer tipo um planejamento. Ele olha o alvo, ele vê lá, né, a distância. Então ele dá uma boa olhada no alvo. Depois ele pega o arco dele, ele tensiona o arco dele, ele coloca a flecha, né, e ele vai fazer a mira. Agora que ele fez a mira e ele já sabe direitinho aonde ele vai tirar, então o que ele faz? Ele relaxa o ombro para que o excesso de tensão não fica fazendo isso daqui. Ele consiga ter uma mira bem certeira e então, estando relaxado, ele consegue soltar. E dessa maneira ele atinge isso. Nós queremos que vocês peguem bem essas ideias, porque nós vamos falar bastante dessa ideia de como chegar lá. Até aqui, ó, a Fábio, né? A Fábio, ela colocou assim um arco, olha que legal. Olha que legal, é isso aí mesmo, ela tá? colocou a figurinha do arco. Figurinha do arco, nós vamos falar mais sobre isso. Ó, 137 isso. pessoas na live, que legal. Então, gente, ó, só para relembrar, tá? Então vamos lá. Os 3 passos, se vocês quiserem anotar aí, que a gente falou do arqueiro, né? Então, por que arqueiro? Porque tem 3 coisas que ele faz e que vai ajudar a gente na questão da ansiedade. Primeira coisa, planejamento. Ele foca no objetivo, planejamento. Segundo, ação. Terceiro, relaxamento. Né? Esse é o segredo para usar a ansiedade a seu favor. Mas vamos entender melhor isso tudo? Isso mesmo, a gente vai entender melhor isso e vai ficar mais fácil de vocês aplicarem para variadas situações. Tem várias pessoas falando sobre várias situações diferentes aqui, e à medida que nós vamos explicar, fica com a gente e você vai entender melhor como aplicar isso, tá bom? Beleza. Então, nessa live nós queremos entregar o máximo para vocês e você vai pegar lá um caderninho, uma caneta, vai anotar. Hoje você vai ficar livre já desse tipo de ansiedade, eu não sei qual que é, mas você já vai ter um caminho para poder se livrar dela e vai ser um prazer para a gente poder ajudar vocês, tá? Mas, gente, eu gostaria muito que vocês entendessem assim, ó. A sua ansiedade, ela tem um motivo. Hoje nós vamos ajudar você a apagar uma fogueira. Só por que está aparecendo fogueira com frequência? Por que você está enfrentando situações ansiosas com frequência? Passa a vida toda apagando fogueira, né? Tô ansioso de novo, tô ansioso de novo. Tem um motivo para isso. Então, esse motivo, num processo terapêutico mais encorpado, nós conseguimos ajudar você. Nós conseguimos ajudar vocês a conseguir se livrar desse tipo de coisa, tá bom? Então aqui na live a gente vai ajudar você a apagar a fogueira, mas para conseguir se livrar mesmo desses tipos de processo, é necessário participar aí de um processo terapêutico, né? Então, depois até comenta pra gente, né? Faria sentido se tivesse um processo terapêutico acessível que você pudesse participar para se livrar de tudo isso? Se vocês acham que faz sentido, coloca aqui, eu quero, né? Que aí a gente vai falar mais sobre essa mentoria, esse processo terapêutico. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Isso essas mesmo. coisas? Tá legal. Então, ó, acho que é a Evelyn, né? Também colocou assim, ó. Faz lembrar o desenho do Divertidamente, legal, faz muito sentido. Ó, a gente já tem um eu quero, legal. Que legal, que tá? legal. Muito bem, ó, quero voltar. Aí, Rafael, legal, sim, eu quero, legal. Bom, então, vamos apagar a fogueira de hoje? Tá, então pega lá papel e caneta. Nós vamos resolver aí a sua questão de ansiedade agora, tá? Lembra do arqueiro, isso... imaginar isso vai ajudar a gravar bem o que vocês têm que fazer, tá bom? Então lembra lá do arqueiro. Então assim, ó, pegando um papel, uma caneta, então vamos pensar assim, ó. Então você está ansioso, você tem bastante energia, né? Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Então vamos lá mexer com a Glória, né? Então a primeira coisa, faz o quê, Glória? O que faria um arqueiro? Qual é a primeira coisa que ele faz? Qual que é o primeiro ponto? É a
o planejamento, né, gente? Vamos lá, planejamento. Como é que o arqueiro faz? O arqueiro, ele não pega a flecha dele e ele atira de qualquer jeito, não é verdade? Primeiro ele escolhe o alvo, primeira coisa, ele escolhe o alvo, e aí ele planeja o que ele vai fazer. Então, olha para a sua ansiedade, você. Olha para a sua ansiedade, aplicando para você, né? E descubra assim, ó. O que a sua ansiedade está tentando te ajudar a conseguir? Que é muito importante para você, né? Por exemplo, ó, eu quero tirar a carteira de motorista. Acha qual é o seu objetivo. Ou então assim, ó, eu quero falar com uma pessoa importante. Descobre o seu objetivo, né? Quero cuidar da minha família? Ache qual é o seu objetivo. Escreve no papel aí que você, né, tá anotando, escreve aí, qual que é o meu objetivo, né? O que que a ansiedade está querendo... Por que que eu estou ansioso, né? Isso mesmo. A Gigi, ela perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, Gi, vai sim, vai ficar gravada, Vai sim, você pode Gi. fazer o exercício depois. Entra na comunidade, nós vamos colocar um PDF lá com um resumo, né, para poder ajudar você com esse exercício aí. Isso mesmo. Então, gente, o primeiro passo aqui, que nem a Glória falou, é assim, ó. Você está ansioso, então tem um monte de energia. Tá bom. Esse monte de energia, então, vê lá, vamos pegar o arqueiro, né? Que nem a Glória falou, ele vai planejar, ele não vai tirar de qualquer jeito, ele vai planejar. Então tá, a sua ansiedade é seu amigo. Isso. Então o Caio perguntou assim, ó, e quando são várias coisas? Então, Caio, foca numa coisa, o problema da ansiedade é esse, é que a gente fica disparando para todo lado. Então, uma coisa de cada vez. O arqueiro, Isso. ele não pega 10 flechas e puxa as 10 e sai atirando para Não todo dá lado. para acertar 10 alvos De uma vez. De uma vez, gente. É um alvo só, tá Então, bom? uma coisa de cada vez, tá bom? Ó, a Vamos gente lá. passou de 150 Opa, pessoas, que legal. Que bom, gente. Então, Bem-vindos. assim, olha o assunto, pega um assunto que você está ansioso. Qual é o assunto que mais deixa você ansioso? Tá, é uma outra pessoa no trabalho que está mexendo comigo. Ah, é um problema que eu preciso fazer. Ah, é uma outra coisa, não sei. Então, sei lá, eu tenho que passar por uma reunião, eu estou com dificuldade. Então, tá bom. Então, pega esse assunto. A sua ansiedade, ela é sua amiga. Ela está lá para te ajudar. Então, primeiro, escreve no papel. Tá bom, estou ansioso por quê? Qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer? A Glória deu exemplos muito bons, né, Glória? Você pode repetir para a gente do negócio do motorista, por exemplo? Por exemplo, se você vai tirar a carteira de motorista e aí vem a ansiedade, claro, né? Então, esse vai ser o seu alvo, não é? Seu objetivo, você vai planejar isso. Ou se você quer cuidar melhor da sua família, tem algum ponto que você não está se saindo bem, mas que você quer mirar ali e jogar a flecha ali para você acertar o alvo, né? Isso mesmo. Então, veja lá. Estou ansioso, ansiedade é meu amigo, a ansiedade está me deixando agitado. Então, assim, é coisa boa. A ansiedade é assim, e aí, se mexe, faz alguma coisa. Isso. Tá bom, então para mim fazer o que mesmo? Qual é o meu objetivo? É que nem o arqueiro, ele olha assim, vai atingir aonde a flecha? Qual é o seu objetivo? Beleza. Então tá, você já sabe qual é o objetivo. Depois do objetivo tem o quê? O que precisa fazer mesmo? Lembra o terceiro passo, gente? Qual que é o terceiro passo? É o segundo, né? Oh, desculpa, o segundo passo. Tô adiantada. O segundo passo é a ação. Né? Então, gente, vamos pegar o exemplo da Glória. Eu quero tirar a carteira de motorista. Estou muito ansioso. Esse é o meu objetivo. Então, eu tenho esse objetivo. Tá bom, então eu vou para uma ação. Qual é a ação? Eu vou treinar, eu vou usar melhor as aulas de volante. Eu não vou ficar desesperado fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo. Usa essa energia a seu favor. Canaliza essa energia a seu favor. Tá bom? Aí a outra pergunta, quando tem energia, quando tem a ver com coisas que estão fora do seu controle. Então, Tarsi, pensa da mesma maneira, tá? Pense da mesma maneira. A ansiedade, ela quer fazer você se mexer. Então, se está fora do seu controle, aí não tem nada que você possa fazer. Se não tem nada que você possa fazer, para que você vai atirar num lugar que você não tem como mirar? Não tem controle. Não faz sentido, né? Aí é algo que você vai precisar abrir mão
Porque Está fora do está controle. fora do controle, Isso né? mesmo. Mas Então, se estiver, o que uma coisa que estiver não no consegue seu controlar. controle, O que está dentro do seu controle é importante você fazer. Às vezes tem alguma coisa aí, talvez, que você fala assim, peraí, isso eu posso fazer. Isso está no meu controle, então eu vou fazer até aqui, até onde está no meu controle. Aí você consegue enxergar o alvo, não é mesmo? Isso mesmo, né? Aí aqui, ó. Minha ansiedade Euclidense, não ela falou assim, é coisas por isso a importância da materiais. terapia, é isso mesmo. E é por isso que nós estamos Exatamente. também falando sobre um processo terapêutico que pode ajudar vocês aí. Então, gente, então vamos lá, ó. Primeiro passo foi igual ao arqueiro, planejamento. Segundo passo é a ação. Então, eu quero cuidar da minha família. Isso daí é um objetivo, é um alvo. Tá? O que eu vou fazer? É o que eu vou fazer. Se está fora do seu controle, você está querendo controlar uma coisa que não te pertence, vai dar ansiedade mesmo. Mas faz sentido você controlar uma coisa que está fora do seu controle? Eu estou desesperado lá, eu quero que aquela pessoa lá jogue a bola para mim, mas eu não consigo falar com ela, ela não está me vendo, e aí vai dar certo eu ficar desesperado porque ela não jogou a bola para mim? Não faz sentido. Então, gente, uma coisa que vai transformar a ansiedade em energia para você é foco, use a energia a seu favor. É isso mesmo, tá? Use a energia. Usa todo esse estresse a seu favor. Então, o próximo ponto é ação. Coloque em ação, faça alguma coisa. Mas e depois, Glória? Então vamos e depois lá. que finalmente a pessoa fez tudo isso, o que ela vai fazer agora? Lembra, gente, qual que é o terceiro passo? Relaxamento. Lembra do arqueiro, né? Que o Cláudio explicou? Antes dele, ele já está lá preparado, certo? Antes dele soltar a flecha, ele precisa abaixar o ombro, lembra? E relaxar, né? Porque assim o excesso de tensão sai ali. Ele não vai tirar a flecha da mira, não é mesmo? É aqui que entra a parte mais importante desse segredo. Né? Saber a hora de parar de tensionar a si mesmo. Como assim? Parar de se autocobrar, né? Aí você para de tensionar a você mesma. Então é hora de relaxar. Para de se cobrar. Escuta isso que a Glória falou. Né? Fala de novo, Glória. Saber a hora de parar de tensionar. Então você já mirou, já planejou, já vai agir. Agora chegou a hora de relaxar os ombros. Relaxar, parar de se cobrar. A cobrança, a autocobrança dá ansiedade, né? Produz ansiedade. Então, uma pessoa que colocou assim, né? A minha ansiedade, ela sobe ultra rápido, né? Olha, então, sim. É isso daí. Use essa energia a teu favor. Então, assim, quando a ansiedade toma conta da gente, é porque nós estamos deixando uma emoção que é uma coisa muito irresponsável dentro da gente, assumir o painel de controle. Então, como assim a emoção toma conta de tudo? Então, o seu nível de estresse pode subir muito rápido. Respira. Você tem certeza que você quer fazer uma coisa para depois você sair pedindo desculpa o tempo todo? Não faz sentido, né? Então, relaxa um pouco. Né? A gente vai martelar mais nessa parte aí, né, Glória? Relaxa um pouco. E lembra, gente, para chegar nesse ponto do relaxamento, precisa ter feito as duas antes, tá bom? Né? Então, é um conjunto. Essas três coisas, não dá para usar só uma coisa. É as três em conjunto. Se você estiver aplicando as três, vai dar certo. Você vai ficar livre da ansiedade, tá bom? É isso mesmo. Né? Então vamos pensar lá. Lembra de novo do arqueiro, tá? Isso. Lembra outra vez. Então, vamos lá. Eu já planejei, eu vi uma coisa que era fazer. Minha ansiedade está deixando desesperado. Tá, calma, respira. A ansiedade é teu amigo. Bate um papo com ela. O que ela está querendo dizer para você? Ela está chacoalhando você. Vai, se mexe. Faz alguma coisa, vamos lá. Tudo bem, calma, peraí, deixa eu entender o que é. Então, depois que você entender o que é, ela vai te dar um foco. Eu preciso fazer uma coisa. Então, gente, evita um monte de objetivo, que nem o Caio colocou, tem várias situações diferentes. Bota o foco numa situação só, vai educar você. Então, primeiro, eu planejei, escolhi um foco, não vou dar atenção para um monte de coisa. Depois, eu agi.
Coloquei um plano em ação. Vou fazer uma coisa. Agora eu posso descansar no meio da tempestade, né, Glória? Isso. Olha que coisa interessante, posso descansar na tempestade. Por quê, ó? Já pensou descansar no meio da tempestade? Tá caindo a tempestade terrível, você tá dormindo de boa. Por quê? Como é que pode ser? Por que isso? Porque quem está bem preparado consegue descansar, mesmo diante de uma tempestade. Porque, afinal de contas, você já se preparou bem. Uhum. O excesso de preocupação não faz você ficar mais preparado. Não faz. Ele só faz você ficar pensando em situações que podem dar errado, e aí você não relaxa. Conclusão, dá tudo errado, né? Dá tudo errado, né? Então a pessoa colocou aqui que está fazendo psicoterapia, às vezes esquece de respirar no momento de ansiedade, né? O problema está no inconsciente, uma outra pergunta. Sim, então, sim. Isso é importante, gente. É importante. Que você falou aí, está no inconsciente Como mesmo. nós comentamos aqui, o objetivo da live é ajudar vocês já a lidar com uma ansiedade. Para nós aprofundarmos, seria necessário participar de um processo terapêutico mais profundo, tá bom? Então isso daí vai ser um prazer estar com vocês nesse processo. A gente está procurando desenvolver uma coisa bem acessível para ajudar nesse sentido. Mas pensa assim, ó. Se você já deu esses passos, você pode agora pensar em relaxar. E olha que curioso, para que você possa relaxar, é necessário que você lembre de novo do arqueiro. Então, o arqueiro, se ele ficar tenso, muito tenso, tenso o tempo inteiro, ele, na hora de soltar a flecha, ele vai acabar movimentando a mão e vai perder o alvo. É necessário que ele faça o que mesmo, Glória? O que ele vai precisar fazer? Relaxa o ombro, lembra? Relaxa o ombro, igual o arqueiro, e solta a flecha. Ou seja, faça o que você já planejou, tá bom? E aí você vai ver o resultado do que você fez. Vai ser muito bom ver esse resultado. É isso mesmo. Muito bom. Então tá, nós vamos falar mais a respeito disso daí e ajudar mais vocês a desenvolver na prática, né? Então a pessoa que disse ali assim que eu tô falando muito, não deixa você falar. Ai, meu Deus. Por isso não, agora eu vou falar mais. Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai inverter, tá? Vamos deixar agora aí falar mais. Né? Então a gente fez um bem bolado aqui. É que eu tô me preparando, porque eu vou ter que falar mais agora. Ah, entendeu? vai falar mais. Então, gente, assim, ó. Nós percebemos que, ó, o Cláudio falando de novo, né? Nós percebemos que esta parte do relaxamento é uma parte bastante desafiadora. Muito desafiadora. Mas é justamente por conta disso que a gente reservou aí uma parte para a Glória poder ajudar vocês mais nisso, né? Então, agora a Glória vai falar mais ainda, tá bom? Então, o ponto principal é aqui mesmo, qual que é agora, Glória? Conseguir relaxar, gente. Conseguir relaxar para você ir mais longe, tá bom? Agora a gente vai se concentrar num exercício, né, numa imagem mental, que vai focar nessa parte do relaxamento, porque é uma parte que a gente percebe que é muito difícil das pessoas alcançarem. É como se não dá para relaxar, não consegue relaxar. Mas é possível, gente. É possível, tá bom? E é um presente que vocês dão para vocês. Às vezes a gente não aprendeu a fazer isso. A gente nunca aprendeu a fazer isso. Como é que faz? Então a gente vai fazer, né? Eu vou passar para vocês agora uma imagem mental, que é um presente. Veja como um presente para você, tá bom? E aí você vai poder fazer coisas parecidas com isso. Preparados? Preparadas? Então vamos lá, ó. Eu vou pedir para vocês respirarem profundamente 3 vezes, tá bom? Então respira profundamente. Solta 3 vezes, tá bom? Então vamos lá. Você falou, já deu vontade de fazer. Eu vou contar até 5. Quando eu chegar no 5, já é para vocês estarem profundamente relaxadas, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, relaxa, 5. Vamos começar. Então vamos lá. Imagine que você está caminhando numa grama bem verdinha, num lugar muito agradável. O clima está bom.
né? A grama está quentinha, macia. Se quiser, você pode tirar os sapatos, caminha nessa grama bem quentinha, gostosa, macia, uma grama limpa. Imagina que você encontrou um lugar bem gostoso numa sombra, talvez debaixo de uma árvore. Você está ali sozinho, sozinha. É um lugar só seu, tá bom? Você se deita ali, encontra um lugar bem gostoso para você se deitar. Imagina que você vai relaxar todos os seus músculos, todos os músculos do seu corpo, desde a cabeça até os pés. Imagine que, como se o chão fosse um imã que puxa todos os seus músculos para baixo, tá bom? Então solta, né? Solta todos os seus músculos, os pés, as pernas, a coxa, o quadril, o tórax, os ombros, as mãos, o pescoço, as cordas vocais. Sente, gente, relaxando, puxando esses músculos para baixo. A língua, os olhos, a testa, solta esses músculos da testa, solta tudo, deixa cair. Pronto? Agora que você relaxou todos os músculos, imagina que chega perto de você um micro caminhãozinho. Olha só, isso mesmo. Um micro caminhãozinho bem pequenininho. Dentro dele começa a sair um monte de bonequinhos, de homenzinhos minúsculos. Sai um monte de homenzinho dentro do caminhãozinho. Quase não dá para ver. Eles saem desse caminhão todos uniformizados, com vários equipamentos nas mãos. Eles vão entrar dentro de você, gente, é isso mesmo. Eles vão entrar dentro do seu corpo. Imagina, eles entrando dentro do seu corpo. Deixe eles entrar, deixa. Eles são tão pequenininhos que eles entram pelos seus poros, de tão minúsculos que eles são. Mas deixa eles entrarem. Assim que eles entram, eles começam a se espalhar pelo seu corpo todo. Mas note, eles vão para onde você mais está precisando. Você que vai sentir isso. Cada um aqui que está meditando nisso vai sentir para onde eles vão no seu corpo. Não se mexa, não se mexa. Apenas permita que eles entrem e façam uma manutenção dentro de você. Onde você estiver precisando. Eles têm vários remedinhos, vários equipamentos para arrumar você. Eles vão arrumar você, vão consertar você, o que está precisando. Onde que está tenso? Onde que fica mais tenso em você? Onde é que eles mais se concentram? Apenas sinta. Eles estão indo para a sua cabeça, para o seu cérebro? Para onde que eles vão? Eles estão indo para os seus olhos? Eles estão lavando os seus olhos assim por dentro? Ou eles estão costurando alguma coisa ali dentro de você? Eles estão indo para onde? Para o seu estômago? Para o seu pulmão? Imagina que eles vão onde mais precisa, onde você mais precisa. E eles sabem exatamente onde ir. Então permita, respira fundo, deixa eles trabalharem, dá um tempinho, não abra os olhos, não se mexa, só fica sentindo assim, ó, onde que eles estão indo dentro do seu corpo. Você vai saber, você sabe onde eles estão indo, você sabe onde que eles precisam ir, você sabe. Deixa eles trabalhar, veja eles consertando. Como é bom ver eles trabalhando, né? Agora, veja bem isso, sinta bem, gente, aproveita que eles estão aí, aproveita. Agora, imagina que eles estão terminando o serviço, tá bom? Eles começam a arrumar as coisas, a organizar as coisas, eles estão guardando os materiais, os equipamentos, eles arrumam as maletinhas deles e eles levam tudo para o caminhãozinho. E você fica ali, bem relaxado, bem relaxado. Imagina que o último bonequinho que saiu dali, do seu corpo, aplicou uma injeção em você. É um remedinho, mas você nem sentiu a picada. É muito pequenininho, mas o efeito é poderoso. Tem o poder de reconstruir você, de fazer com que todos os seus órgãos, né? Cada partezinha do seu corpo volte a trabalhar normalmente, sem nenhuma tensão. Você começa a sentir um bem-estar único, é maravilhoso. E agora chegou a hora
de você começar a sentir o seu corpo bem devagar. Calma, bem devagar. Comece mexendo primeiro os pés. Mexe um pouquinho os pés, leva a sua atenção para as pernas, para as coxas, para o quadril. Vai mexendo lentamente, devagar os seus braços, seus ombros. E você vai começar a acordar no meu comando, tá bom, gente? No meu comando. Então vamos lá. Devagar, eu vou contar de 5 a 1. Quando eu chegar no 1, vocês vão abrir os olhos bem devagar, tá bom? Só quando eu chegar no 1. Então vamos lá? 5, você começa a sentir de novo as sensações do corpo, leva a sua atenção para cada músculo. 4, 3, tá chegando, tá começando a ativar todos os músculos novamente. 2, 1. Abra os olhos. Respira fundo. Assim que você puder, por favor, diga em uma palavra aqui no chat como foi essa experiência para você. O que você sentiu? Quando nós fazemos um exercício como esse, o corpo entende que é possível relaxar. A hora que você quiser. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Já pensou, gente? Você pode comandar isso, você pode aprender a programar isso, como a gente fez aqui agora. É um presente que você dá para você. Você está dizendo assim para o seu corpo, olha, não precisa ficar tenso. Na hora que eu quiser, eu posso relaxar. Eu posso me programar para isso. Né? E aí, se vocês fizerem exercícios como esse, a ansiedade, ó, vai embora. Vai tudo no caminhãozinho dos homenzinhos. Vai tudo lá nos caminhãozinhos, né, Cláudio? Tem várias palavras. Paz, alívio, calma, relaxamento, Olha, chorei. Que Poxa. coisa boa, paz, alívio enorme. Gente, saber disso. A Tarsi. Tarsi, obrigado da frase, a gente colocou logo no comecinho a sua frase. A Tarsi que mandou a frase pra gente, aquela que a gente deu alívio no começo. Relaxante, realmente relaxei. Que legal, a gente fica muito... Puxa, que bom. A imagem mental, ela mexe bastante com a gente mesmo. Então o objetivo é ajudar a ficar relaxado. Estando relaxado, assiste essa live de novo. Então, estando relaxado, diminui a ansiedade. Fica mais fácil de você absorver a ideia do arqueiro que nós trouxemos aqui, né? E se você quiser um PDF, né, dessa aula, a gente vai colocar com algumas informações. Tem que ir para onde, Glória? Na comunidade. Você entra lá no nossa bio, né? Nosso perfil lá no Instagram, que é questão de terapia. Aí você acessa o link que está ali embaixo, né? E lá vai ter várias coisas, mas tem lá assim, quero participar da comunidade. Acessa lá, entra na comunidade, né? Que você vai receber o PDF dessa aula, o resumo. Provavelmente amanhã, né? A gente vai deixar aberto para vocês colocarem perguntas. Então, vocês já podem pensar nas perguntas, né, da live, que a gente vai responder, tá bom? Lá na comunidade. Isso mesmo. Então, quem está na comunidade, nós vamos responder algumas perguntas. Aqui o tempo não permite, se a gente abrir, não ia dar para poder entregar todo esse conteúdo, tá? Mas estando na comunidade, nós abrimos um pouquinho, pegamos as perguntas e depois a gente responde para vocês, para poder conseguir ajudar vocês aí mais de perto, tá bom? E assim, gente, vocês que ficaram curiosos com o processo terapêutico, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas como o Cláudio falou, né? E como eu vi muitos comentários aí, né? Mas é coisa do inconsciente, realmente. Você tem razão. E se tivesse um processo terapêutico, uma mentoria, para ir mais profundo, não só apagar a fogueira, para ir mais profundo. Né, imagina assim, ó, se nessa live, né, ou outras lives, vocês gostaram, né? Já trouxe resultado? Já trouxe resultado, isso mesmo. Isso que a gente percebeu, os resultados que as pessoas falaram, né? Uhum. Imagina num processo assim, hein? Imagina. Aí você vai aprender a acabar com a fogueira de uma vez, em vez de só ficar apagando pequenos incêndios. Ou então numa estrada, né? Você não vai só tapar buraco da estrada, você vai pavimentar a estrada toda. Olha que bom. E aí, vale a pena, gente? Então, pensem. Então, foi um prazer estar com vocês. Entre na comunidade que nós vamos lá
dar mais detalhes, né, Glória? A gente fala um Isso. pouco mais sobre esse processo também, né? É, isso mesmo. E quinta-feira, gente. Ah, Gente. verdade. Quinta-feira. Ai, gente, a gente está muito contente, porque quinta-feira e sexta também, né? Mas a gente vai falar sobre o que mesmo? Quinta-feira nós vamos falar sobre procrastinação. É, Então, você vai entender vai ser por muito que bom. você procrastina, porque tem motivo para estar procrastinando. E o que você faz, né, para se livrar da procrastinação. Isso mesmo. Vai ser muito bom. Vai ser bom. Compartilhe, avise Vai ser outras bom. pessoas para estar presente conosco. Quinta-feira vai ser que hora mesmo? 8 horas da noite também, tá bom? E na sexta-feira Isso, também na tem outro. sexta-feira também, tá bom? Vai ficar gravada, né? E é isso, né? Isso mesmo. Então é isso, gente. Tá, vai ficar gravado sim, vai poder assistir Vai de sim, novo. vai sim. Rever, faz o exercício, né? Compartilha com outras pessoas. É um prazer estar com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Durmam bem, viu? Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.